Fala galera, Yuri do Elite Code Brasil aqui de novo. Dessa vez nós vamos estar resolvendo a questão 15. Threesome é uma questão de nível médio. A questão aqui nos diz que nós vamos receber uma lista de números inteiros e nós devemos retornar o trio aqui dentro de uma lista, certo? Em que a posição I, J e K aqui neste exemplo, elas são posições diferentes, né? O que está querendo dizer? Que eu não posso usar o mesmo número somado, certo? Para chegar nesse resultado. E o que ele pede aqui é que a soma desses números aqui em posições completamente diferentes, a soma desses três números aqui, ela tem que ser igual a zero, beleza? Nós devemos retornar uma lista de listas em que essa lista ela vai conter três valores dentro dessa minha lista. São três valores que estão em posições diferentes, beleza? E ele diz aqui, ó, que a gente ficar atento que na resposta final que nós vamos enviar, nós não podemos conter trios que são duplicados. Ou seja, nesse primeiro exemplo aqui, o que ele nos passa, nós temos o menos 1, 0 e o valor 1 aqui, né, esse trio aqui, a soma deles dá 0, beleza? Mas também nós temos o trio 0, 1 e menos 1 também aqui. É um trio diferente desse outro, certo? Mas que gera o mesmo valor. E eles têm o mesmo, certo? Os mesmos números. Ou seja, nós não podemos adicionar esses dois, porque eles são iguais, né? A gente utiliza os mesmos valores para chegar no mesmo resultado. Então, por isso que nesse caso nós só temos um único elemento aqui, beleza? E o segundo aqui nesse exemplo, a gente tem o menos 1, o 2 e o menos 1, beleza? Então, por isso que nós retornamos somente dois trios aqui, que a soma dão igual a zero, perdão, beleza? Então, vamos aqui no Miro para a gente pensar numa possível solução para esse cara. A primeira coisa que a gente pode pensar aqui é como a gente está tratando, para evitar tratar de valores que são iguais e eles estão longe, certo, um do outro, até na hora de fazer toda a junção disso na resposta final, talvez seja interessante a gente trabalhar com valores ordenados, certo? Então a gente tentar fazer um sorte dessa nossa lista aqui logo de início. Então a gente trabalhar com, por exemplo, menos 1, no caso é menos 4 primeiro, certo? Menos 4, menos um, 0, 1 e 2 aqui, beleza? A gente trabalha a partir em cima dessa lista aqui. E agora o trabalho em cima dessa lista a gente pode ter, que seria o primeiro, pensando aqui no brute force aqui, não seria a melhor solução, mas seria uma solução possível para esse nosso código, nessa nossa questão. Então seria a gente fixar e testar todos os trios possíveis. Então nesse caso eu fixaria esses três aqui e testaria a soma deles. Depois eu andaria com esse cara, testaria o menos 4, menos 1 e 0. Depois testaria menos 4, menos 1 e 1, menos 4, menos 1 e 2. Beleza, voltaria para cá, andaria com esses caras aqui e testaria, né? Andaria com esse cara aqui no caso, né? E testaria esses dois caras aqui então, por exemplo. Beleza? Aí testaria esses aqui, qual seria? Depois teria anda para cá, certo? Faria todos os possíveis. Aí andaria com esse cara para frente, esse daqui para frente. E faria todos os trios possíveis. Isso daqui é uma solução, só que de cara não é a melhor, né? Nós vamos ter três fors aqui alinhados, certo? Gerando para a gente um tempo de complexidade de O de n ao cubo. Então, qual seria uma possível solução aqui para a gente? Uma melhor solução pensando nesse caso? É a gente começar a lembrar de como a gente solucionou o problema do to-sum, certo? Junto com o problema ali do to-sum quando está em ordem crescente, quando a gente recebe uma lista em ordem crescente, certo? Porque o que a gente pode pensar em fazer aqui seria a gente utilizar aquela técnica que nós utilizamos para resolver o to-sum em ordem crescente, certo? Ela utilizar a técnica de two pointers, certo? Ao mesmo tempo que a gente utiliza a mesma técnica que a gente utilizou do toSum inicial, certo? A gente utilizar um set aqui para armazenar os valores que nós já vimos, beleza? Então, o que a gente pode pensar? Basicamente, a gente adicionou mais um elemento no nosso toSum e a gente precisa passar e fazer o cálculo dele utilizando o toPointers. Então, por exemplo, eu vou começar aqui do menos 4, beleza? Eu fixo esse meu menos 4 aqui e eu aplico o toPointers aqui nos outros elementos restantes da minha lista. Então, nesse caso,
eu aplico menos 4, certo? Mais o menos 1 e o 2, certo? Esse resultado aqui vai dar pra gente um menos 3, beleza? Esse menos 3 não é igual a zero, certo? Então, esse menos 3 ele é maior ou menor do que zero? Logicamente, ele é menor do que zero, o que nos faz, nós temos que avançar, certo? Com o ponteiro da esquerda, porque como a nossa lista ela está em ordem crescente aqui, se a gente andar com o ponteiro da direita, a gente vai ter uma diminuição do valor, certo? Que a gente quer aumentar, porque a soma que a gente encontrou aqui foi menor do que zero. Então, a gente avança com esse cara aqui. Só que agora, esse cara aqui, ele é igual ao que eu tinha anteriormente, né? Não faz sentido eu calcular novamente. Então, eu teria que ter uma lógica para avançar isso aqui, verificar se é igual e avançar também para o próximo. Então, no caso, avançaria direto aqui para o zero, esse meu ponteiro da esquerda. Beleza? E eu verificaria agora. Menos 4 com 0 e 2 daria menos 2, ainda é menor do que zero. Avanço com o meu da esquerda, daria agora menos 1 a soma desses três valores. Não daria também, daria menor do que zero. Então, avanço com esse aqui, deu igual. Eu simplesmente não posso utilizar valores na mesma posição, certo? Eu quebro esse loop aqui. E o menos 4 não existe trio com o menos 4 que dê esse valor de zero, certo? Então, eu avanço com esse cara aqui para o próximo e faço a aplicação do two pointers aqui nesse restante. Beleza? Aplico no menos 1, menos 2. Esse cara aqui deu igual a zero, então eu vou adicionar na minha lista lá, eu vou adicionar o meu menos 1, meu menos 1 e o meu 2, beleza? E agora, o que eu vou fazer, eu vou andar com esse cara aqui, então como deu igual a zero, pode ser que eu tenha outro, né, valor aqui, então eu posso aumentar esse cara, então eu ando com o zero aqui, beleza? Pode ser que eu encontre o zero, certo? Então eu ando com o zero aqui, nesse cara aqui eu encontrei menos 1, 0 e 2, deu 1 o valor, então é um valor maior do que zero, eu ando com o meu ponteiro da direita aqui, encontrei o menos 1, 0 e 1, esse resultado também deu igual a zero, então eu adiciono ele aqui. Nesse caso é menos 1, certo? 0 e 1, beleza? E agora o que eu vou fazer é, isso tudo aqui, né, ele está dentro de um set inicialmente, então no caso não seria uma lista aqui, né, só para a gente melhorar, seria um set aqui no Python, justamente para a gente evitar duplicados, beleza? E a gente vai fazer agora, vai avançar com esse menos 1 para cá, vamos verificar de novo, aí você vê que esse daqui vai dar igual ao que a gente já tinha, mas como a gente está trabalhando com set, nós não vamos adicionar aqui, porque o set não aceita duplicados aqui no Python, beleza? E o que a gente vai fazer, né, a gente vai continuar esse cara, então vamos avançar agora com esses aqui, vamos avançar para o zero, verificar esses dois aqui, não deu certo, chegamos ao final e nós simplesmente, certo, terminamos aqui a nossa execução e retornamos esse set aqui na resposta, beleza? Vamos aplicar essa solução aqui. Então, a primeira coisa, a gente vai criar o nosso set aqui no Python, certo? Para a gente armazenar os valores que a gente já viu. E o que a gente vai fazer? Vamos também deixar a nossa lista aqui, ela em ordem, certo? Aí, lembrando aqui, esse daqui roda o algoritmo do TeamSort aqui por baixo dos panos no Python. E esse algoritmo do TeamSort tem um tempo de complexidade de O de n log n, certo? E também tem um espaço de complexidade aqui de O de n, beleza? E agora a gente passa em cima do percorre a nossa lista, certo? Então, para cada posição, certo? I aqui e o valor não, eu posso utilizar o enumerates aqui no Python para ele pegar a posição e o valor que eu tenho na minha lista, então enumerates aqui no Python, enumerate, perdão, e vai ser nessa lista nums aqui. E o que eu vou verificar nesse caso? Como eu coloquei já em ordem crescente e como eu estou buscando o valor target que é 0, certo? Se o meu valor num aqui ele for maior do que 0, eu simplesmente sei que não tem como, né, eu pegar esse valor aqui somado com outros valores que vão estar à frente dele, certo? Que seriam esses próximos valores aqui, que estariam positivos, né, no caso, esse aqui. Por exemplo, se eu pegar esse 0 aqui, ele já é, e esse 1 no caso aqui, né, ele é positivo, não faz sentido eu verificar a soma deles, porque nunca vai dar um valor 0, certo? Então, nesse caso, eu já finalizo a minha execução a partir daqui. Agora, os casos aqui, os edge cases aqui no caso, né, que seria o primeiro cara, então, se o meu i ali ele for igual a 0, né, eu tenho que fazer a primeira execução. Então, no caso, se esse i aqui for maior do que 0 e eu tiver valores iguais, então, nesse caso aqui, para eu evitar esse duplicado, o que eu vou fazer é, eu vou verificar se o meu
nums, certo? Meu num atual aqui, ele for igual ao meu nums naquela posição i menos 1, ou seja, se ele for igual ao anterior que eu já tinha, eu simplesmente vou para o próximo, certo? Meu próximo loop. Então, no caso, eu não pararia nesse cara aqui, eu daria direto para o zero, beleza? E agora, eu entrei na minha questão agora, que seria utilizar esse two pointers aqui. Então, eu vou criar os meus dois ponteiros, seria o meu left e o meu right aqui. O meu left agora, ele vai começar sempre da minha posição, certo? Que eu estou mais 1, certo? Eu estou sempre na posição à frente aqui, então o meu i aqui mais 1, e o meu r, que seria o meu right ali, vai sempre ser na última posição da minha lista. Então, no caso, o meu len aqui de nums menos 1, beleza? E agora eu faço a lógica do meu two pointers. Então, enquanto o meu left aqui ele for menor do que o meu right, o que eu preciso fazer? Agora eu preciso realizar a minha soma, certo? Então, o meu tree sum aqui, que seria, né, chamar da minha soma aqui, então, current sum, beleza? Ele vai ser igual a quem? Ao valor que eu estou olhando agora, certo? Ao valor atual, mais o meu nums na posição, certo? Na posição posição no left aqui, né? Onde está o left, mais o meu nums na posição onde está o meu right, beleza? E agora eu preciso verificar se esse current sum aqui ele for igual a zero, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o meu nums, certo? Ponto, meu nums ponto sorte não, meu nums ponto append aqui, não, nums, perdão, meu set lá então, meu set ponto add, eu vou adicionar esses valores aqui dentro de uma lista. Só que lista aqui dentro do Python é um valor mutável e o set não aceita valores mutáveis. Então, por isso que eu adiciono ele como uma tupla aqui. Vai ser uma lista de num, certo? Vai ser uma lista de nums na posição left e nums na posição right aqui. Beleza? E agora eu vou simplesmente andar, né, com o meu ponteiro aqui da esquerda, que pode ser que eu tenha mais um. Então, ando aqui com ele, mais um. Beleza? Agora, caso, elif aqui no caso, né? Caso o meu current sum aqui, ele seja maior do que zero, ou seja, a soma deu maior do que zero. Eu tenho que diminuir, certo? Para chegar até o zero. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso andar com o meu ponteiro da direita. Ando com ele aqui, menos 1. E, se não for igual e não for maior, logicamente ele é menor, mas eu só vou deixar explícito aqui. Então, se o meu current sum for menor do que zero, o que eu tenho que fazer é andar com o meu ponteiro da esquerda também. Beleza? Nesse caso aqui, agora o que eu vou fazer, ao final disso tudo, como nossa questão ela pede para a gente retornar uma lista, nós não podemos retornar o nosso set aqui, senão vai dar um erro de tipagem. Nós simplesmente vamos criar uma lista aqui, então vai ser uma lista, certo? De cada valor que estiver dentro do meu set ali, beleza? Então eu vou rodar esse código. Ele passou aqui nos testes, vou submeter. E a solução aqui foi aceita. Nosso tempo de complexidade aqui, nós rodamos esse código aqui com um tempo de complexidade O de n, nesse caso aqui, certo? Onde n é o tamanho dos elementos aqui da nossa lista, e passamos aqui também com um tempo de complexidade aqui O de n, beleza? Então, nesse caso aqui, como nós temos um log n aqui e um O de n ao quadrado, certo? Temos dois O de n aqui encadeados, nós temos aqui que o principal, né, o que ganha nesse caso, é o O de n ao quadrado, beleza? E o nosso espaço de complexidade aqui, como aqui no Python nós utilizamos esse teamsort aqui, ele gera um espaço de complexidade n, mas também nós criamos a estrutura de dados set aqui, então eu vou chamar de, seria n, seriam os valores que a gente criou ali, mais o m, e o m seria a quantidade de trios que a gente encontra dentro dessa nossa lista aqui, e a gente armazena dentro desse nosso estrutura de dados aqui, set no Python, beleza? Então, no total aqui, a gente tem um tempo de complexidade quadrático e um espaço de complexidade aqui linear n mais m, beleza? Esse aqui foi mais um exercício que a gente resolveu hoje. Amanhã a gente volta com mais um. Valeu, galera!